espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais dos que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Muito obrigado. Podeis tomar os vossos assentos. Tivemos na manhã deste dia uma riqueza de instrução da palavra de Deus. A nossa escola bíblica dominical está uma bênção, tá bom? Já foi dada aí a palavra acerca, mas você que não é aluno, por gentileza, vem conosco todos os domingos, a partir das 8h15. Irmãos, quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós vamos perceber que são, obras do Espírito Santo através de autores que escreveram acerca de diversos assuntos, mas a palavra salmo, ela é derivada de psalmos, indicando um poema cantado com acompanhamento de instrumentos musicais. No Antigo Testamento hebraico, ela remete à ideia de livro de louvores. E nós percebemos que, até uma frase bem conhecida, que os mais belos, e até um cântico, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então o livro dos Salmos são poesias através de cânticos que o povo do Senhor e o povo que foi inspirado pelo Senhor, alguns homens escreveram alguns salmos, eles aí expressam a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o cuidado do Senhor para com seu povo e também as condições diversas que cada um enfrentava na sua trajetória daqueles que estão inseridos aqui nas Escrituras Sagradas. Mas este salmo, o salmo de número 130, ele faz parte de um dos 7 salmos, dos 150 que fazem parte dos salmos denominados os salmos de penitência. E este salmo 130, ele expressa um sentido de pecado e penitência tão profundo e sincero, deste que assim o proferiu, tão profundo e sincero como em nenhuma outra passagem do Antigo Testamento. Quando eu me deparei com este salmo ontem à noite, já tarde da noite, e aí eu comecei a meditar nesta palavra, o Espírito Santo trouxe aí ao meu coração a disponibilidade de eu estar me aprofundando um pouco e ministrando esta noite para os irmãos aqui. E aqui nós vemos claramente, naquilo que lemos, e eu quero fazer uma leitura da Nova Tradução Linguagem de hoje, que diz assim, ó Senhor, Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Olha que riqueza de versão. O verso 2 diz assim, escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, o verso 3, quem escaparia da condenação? Imagina, que profundidade. Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda do Senhor Deus, eu confio na sua palavra, eu espero pelo Senhor mais do que os vigiam esperam pelo amanhecer, mais do que os vigias esperam pelo nascer do sol. Então, nós percebemos que este salmo aqui, nós temos nesse salmo uma confissão de alguém que pecou, e essa confissão deste pecador, que está aqui em desespero, clama ao Senhor por perdão. E quando nós olhamos para o verso de número 3, nós percebemos que o salmista reconhece, e nós também devemos reconhecer, que se o Senhor, e qualquer um de nós que está aqui se encaixa nessa palavra, se o Senhor se relacionasse com nós, se o Senhor viesse a nós, se o Senhor visse
até nós, de acordo com os nossos pecados, nossa situação seria uma situação sem nenhuma expectativa e esperança. Se Deus viesse até nós, levando em consideração as nossas falhas, os nossos erros, imagina um Deus santo, um Deus puro, um Deus justo, se Ele viesse até nós, na condição que nós estamos, o que seria de nós? O que restaria de nós? Né? O Senhor revela que a este pecador, Ele traz à memória e ao coração deste pecador, que Ele não nos trata segundo os nossos próprios erros e pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Merecidamente, o pecador, ele merecia a punição da morte, mas pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, Deus não nos deu, ou não dá ao pecador, aquilo que ele merece, mas Ele revela uma outra faceta da bondade, da misericórdia, do favor do Senhor, do desejo do coração de Deus, que é a sua graça, que é Deus dando a nós aquilo que nós não merecíamos. Então o salmista, ele nos apresenta uma oração de penitência, uma oração de arrependimento e uma oração de confissão de pecado. Ele almeja o perdão do Senhor e reconhece que apenas o Senhor, e ninguém mais, apenas o Senhor, Ele tem condição e pode perdoá-los. Não existe nenhum outro nome, diz o texto sagrado em Atos, debaixo do céu, em cima do céu, dado entre os homens, pela qual nós devamos ser salvos. Só Deus tem o poder de nos perdoar. E tem aqui uma informação importante: toda vez que nós, você, se aproxima de Deus com algum tipo de dificuldade, com algum tipo de erro, com algum tipo de falha, o Senhor sempre está disposto a liberar perdão. O Senhor sempre está disposto a restaurar essa área que necessita ser restaurada, porque nós temos uma herança de Adão, uma herança pecaminosa. Quando eu olho para Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 17, eu vejo aí uma demanda física claramente perceptível. Eu vejo 4 personagens que, consequentemente, devido ao conhecimento da situação que estava aquele homem acamado, paralítico, e não podia se aproximar de Jesus, no seu ministério de curas, de libertações, de milagres, ele atraiu uma multidão gigantesca, para que essa multidão pudesse aí ser atendida nas suas necessidades. E diz a Bíblia Sagrada que este homem, ele estava nessa situação, e 3 rapazes deixaram um pouco das suas atividades que estavam fazendo naquele dia, e disseram: vamos te levar até Jesus. E talvez aquele homem falou: mas como? Jesus só anda rodeado por uma grande multidão, não dá de chegar perto dele, como é que nós vamos se aproximar? Eu estou nesse leito, não consigo me movimentar. Deixa com nós vamos deixar de fazer aquilo que fazemos, nós vamos renunciar um pouco da nossa rotina deste dia, para te levar até Jesus, porque Jesus vai dar um jeito nessa tua paralisia. E claramente eles foram com uma necessidade perceptível, uma necessidade visível, uma necessidade que os próprios ajudantes ali, os próprios personagens, que são 4 varões ali, conheciam que ele estava. E diz a Bíblia Sagrada que eles foram, Jesus estava em casa, estava ensinando, e eles se aproximaram de Jesus, quiseram entrar pela porta e não tiveram jeito. Por quê? Porque existia uma multidão ali, não existia a acessibilidade. Para entrar alguém, entrava espremido. Imagina entrar 4 pessoas carregando alguém no leito. E se ele tivesse um pouquinho fora do peso, igual eu estou precisando perder pelo menos 4 quilinhos, meu Deus, aí era mais complicado ainda, aí o esforço era um pouquinho maior. Então eles não deram conta de entrar. Diz a Bíblia que eles usaram a criatividade. Por quê? Porque quando eu quero, olha aqui, quando eu desejo,
quando eu decido fazer alguma coisa por alguém, não existe barreira que me pare, porque Deus deu a percepção para a gente ter criatividade. Quantos de vocês já viram o videozinho da escola dominical que está rodando por aí, né? Tem alguém que diga que nada se cria, né? Tudo se copia. Esse videozinho foi copiado de alguns, e acredito que foi lá de Cerejeiras, né, que fizeram, e a gente replicou aqui, né? Então, quando a pessoa quer fazer alguma coisa por reino e chamar a atenção de alguns para aquilo que pode promover a vida espiritual, ele dá um jeito. Agora, quando não quer, não tem jeito, né? Aqueles homens com a capacidade criativa, eles viram que não tinha jeito de entrar pela porta. O que eles fizeram? Subiram no telhado, destelharam algumas telhas, e ali com cordas, acredito eu, introduziram aquele homem paralítico até a presença de Jesus, na frente de Jesus. Por quê? Porque Jesus podia fazer alguma coisa por ele. Só Jesus, diante da visão que eles tinham, podia tocar naquela paralisia para que ela possa ser repreendida para a glória de Deus. Eles foram com uma necessidade física, e não são poucos as pessoas, e talvez você tenha se chegado até Jesus através de uma dificuldade claramente perceptível, que todo mundo conhecia. Talvez era um vício, talvez era um problema de relacionamento, talvez era um vazio na alma, uma depressão profunda, mas o certo é que todos nós, existem vias que Deus usa para você se aproximar de Jesus. E aí eu pergunto e você responde para você mesmo: o que te trouxe para perto de Jesus? Qual é o teu problema? E aí eu respondo com uma passagem bíblica que diz: Jesus olhando para alguém disse: o que queres que eu te faça? Levante a tua mão assim. O Espírito Santo me autoriza a liberar uma palavra para alguém que aqui está. Abra o teu coração, deixa a presença do Espírito Santo através do poder da palavra nesta noite, e o Espírito Santo brada dentro de você dizendo: qual é a tua petição? Qual é a tua necessidade? O que queres que eu te faça? Se a presença de Jesus chegar até você através da ministração hoje, perguntando qual é a tua necessidade, e diante do posicionamento teu para que esse problema se resolva, o que é que você responderia? Como é que você reage para a palavra do Senhor? Se a igreja entende que o Senhor fala, vai adorando, vai cultuando. Enquanto você está cultuando, servindo a Deus aqui, Deus está visitando lá. Ai, coperdia candianagandagahas. Cadeados espirituais estão sendo destroçados agora. Grilhões infernais estão sendo quebrados. Ainda esta semana, diz o Senhor, haverá resultados nesta área que você está pedindo ao Senhor. Você tem suplicado, tem gemido, e você veio no lugar certo. A presença de Jesus vai te ajudar, e você vai testemunhar para a glória de Deus, porque Deus vai operar milagres, diz o Espírito Santo. Aleluia. Destelharam e introduziram na frente de Jesus o pregador que estava rodeado de uma multidão. Diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus olha para aquele homem, ele não foi em busca de perdão de pecado, ele não foi em busca de uma necessidade imaterial, aquilo que ninguém percebia. Ele não foi em busca de ser perdoado. E talvez ele, devido ao problema ser tão grande, ele não enxergava que o maior problema que existe não é algo externo. O maior problema que existe, pela qual Jesus morreu, é o problema de falta de conexão com esse Pai que está nos céus. Porque antes de Jesus ensinar os discípulos a como se chegar perante o Pai Celeste para orar, os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Porque tem muita gente falando, não dá para falar o nome de Deus de qualquer maneira, Deus é santo e tal, e havia muitas crenças, né? Algumas pautadas nos princípios bíblicos, outras coisas que os próprios judeus da sua cultura colocaram pela sua tradição. Os discípulos estavam receosos, e Jesus chega para eles, e de uma forma inusitada, conforme a gente conhece hoje a oração universal do Pai Nosso,
ele expressa uma oração modelo. Ele diz: quando vocês se aproximarem de Deus para orar, vocês vão se aproximar dele dizendo: Pai nosso que estás no céu. Porque na verdade Deus é um pai, um bom pai que deseja um relacionamento próximo, de perto, de acompanhar, diário, contínuo, de estar sempre ligando, mandando mensagem, se preocupando, de estar sempre provendo o necessário para o seu filho. Então vocês vão se aproximar de Deus como um bom pai que está zelando pela vida de vocês. E aí nós percebemos que este paralítico, quando foi introduzido na presença de Jesus, talvez não tinha a necessidade clara diante da sua própria visão, de que ele precisava ser perdoado, de que ele precisava de uma declaração do próprio Salvador, dizendo: os teus pecados foram perdoados. Mas eu creio que naquela interação, por quê? Porque quando nós temos aí o posicionamento de caminhar para interagir com Jesus, para aprofundar mais o nosso relacionamento, para ouvir uma palavra, com certeza as coisas que estão no coração de Deus e que são necessidade do homem principais, o Senhor vai te esclarecendo. E te esclarecendo e atendendo essa necessidade principal, você vai sendo grato. E é por isso que nós estamos aqui hoje cultuando, dizendo: obrigado Jesus porque eu sou salvo, obrigado Jesus pela minha bendita salvação, obrigado Jesus porque eu sei que um céu me aguarda. Mas naquela interação eu acredito que o sentimento maior da sua necessidade veio à tona. E quando Jesus olha com aquele olhar já para aquele paralítico e declara para ele: ó filho, os teus pecados te são perdoados. Aí a alma daquele homem lavou-se. Aí a alma daquele homem sentiu refrigério. Aí a alma daquele homem, que estava na verdade paralisado fisicamente, mas a sua alma também estava inerte, estava morta, porque todos aqueles que ainda não estão diante da presença do Senhor Jesus em comunhão, vivem uma morte espiritual, e não se pode chegar até Deus sem o principal e único acesso, porque ele declarou: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E quando ele recebe aquela declaração: filhos, estão perdoados os teus pecados. Só Deus tem o poder de perdoar pecado. Os judeus sabiam muito bem disso. E existiam alguns engraçadinhos ali, denominados escribas, doutores da lei, que não estavam ali para ouvir Jesus falar e se inteirar de alguma informação que pudesse praticar na sua vida diária. Não, eles estavam ali porque eles atuavam diante do povo como juízes do povo, devido ao seu conhecimento da tradição, do Antigo Testamento tradicional. O seu posicionamento diante do povo era de juiz, mas eles deviam se desvencilhar de toda essa bagagem, quando chegasse aos pés do Mestre, do Verbo vivo encarnado, e dizer: Senhor, pode falar, pode instruir, pode falar, porque nós estamos aqui, abandonamos a nossa posição de juiz lá fora, aqui dentro não, aqui dentro nós somos discípulos, aqui dentro nós somos filhos, aqui dentro nós queremos ser alimentados por essa palavra. Mas eles não chegaram assim, eles chegaram sentando-se no tribunal e começaram a filtrar aquilo que Jesus falava, começaram a observar aquilo que Jesus fazia. E quando eles viram a declaração dos lábios de Cristo: filho, estão perdoados os teus pecados, eles disseram: quem é esse aí para perdoar pecado? Se a prerrogativa de perdoar pecado é única e exclusivamente de Deus, ninguém ousava na sua sã consciência liberar perdão de pecado. Por quê? Porque quando o sumo sacerdote entrava para oferecer sacrifícios ao Senhor, no dia da expiação, o povo ficava do lado de fora, dizendo: Senhor, recebe a nossa petição de perdão, recebe as nossas ofertas, recebe o nosso pedido de amparo, de perdão, cobre os nossos pecados. O sumo sacerdote entrava diante de Deus para queimar o incenso. Diz alguns que se aquele incenso, aquela fumaça daquele incenso subisse e fosse para cima,
Era sinal de que Deus estava recebendo todas aquelas petições e concedendo mais vitória, mais graça, mais misericórdia, mas a prerrogativa de recebimento dos pedidos de perdão e da declaração, da aceitação de perdoar pecado, homem nenhum, lábios de homem nenhum era capaz de proferir, mas Jesus era o próprio Deus em vida, e quando ele olha, ele estava usando uma prerrogativa divina mesmo. Ele nunca escondeu que era o próprio Verbo encarnado. Ele estava ali em forma humana, mas era o próprio Deus falando para o povo, declarando as declarações que Deus tinha para o povo. Então Jesus declarou: filho, estão perdoados os teus pecados. E aí aquela murmuração: quem é esse para perdoar pecado? Porque pecado só quem perdoa é Deus. E ele, conhecendo o que estava dentro daqueles corações e daquelas murmurações que soltavam, ele disse: ei, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder, autoridade para perdoar pecado, aqui vai uma demonstração. Eu ordeno a este paralítico: pega a sua cama, levanta e vai para a sua casa, para que vocês conheçam, vocês vão ver o que vai acontecer na vida deles, diante da autoridade da palavra que foi proferida. E diz a Bíblia Sagrada que aquele homem, no exato momento daquela palavra, da ordem de Jesus, diante da demonstração que ele tinha autoridade do céu para fazer coisas da terra, diz a Bíblia que ele se levanta, toma o seu leito, e todos que estavam ali se maravilhavam e glorificavam o nome do Senhor. Porque a cura espiritual que nós tivemos da parte de Deus, ela vai se revelar também neste mundo físico. Se alguém conheceu aí alguns antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, se verdadeiramente se converteu, se voltou ao Senhor, era uma realidade totalmente diferente. Depois de Cristo, a realidade mudou. Antes de Cristo, talvez era um beberrão. Antes de Cristo, talvez era um incrédulo. Antes de Cristo, talvez só causava amargura, tristeza, ruína por onde passava. Depois de Cristo, a nova criatura que se formou, agora é uma pessoa que é um instrumento de Deus, é uma bênção para a família, é uma bênção para a sociedade, é uma bênção lá no trabalho, é uma bênção lá nas atividades de casa, porque o resultado espiritual, ele vai se manifestar nas atitudes do dia a dia, mas a prerrogativa de perdão de pecado, ela pertence unicamente ao Senhor Deus que está no céu. E é por isso que o salmista diz: Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à minha súplica. Com isso, há um reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as almas. A alma do salmista está anelando este perdão, ele não está em paz. Por isso ele diz: ei, assim como aqueles que estão trabalhando de noite nas torres das vigias, os sentinelas que ficam aí no muro, guardando, sendo a visão da cidade para proteger através dos seus anúncios, se o inimigo está se avizinhando, assim como esses guardas que passam a noite todinha, e quando vai chegando lá pela madrugada, quando vai chegando lá pelas altas horas da madrugada, eles desejam que logo venha o amanhecer e consequentemente venha o nascer do sol. Assim é o meu desejo, Senhor, assim eu anelo pela Tua presença, assim eu anelo pela Tua vontade, assim a minha alma anseia pelo Senhor. Eu estou aguardando ansiosamente por aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, vai fazer na minha história, vai realizar através de mim. Então nós aprendemos que todas as vezes que precisamos de perdão, podemos encontrá-lo no Senhor Deus, desde que seja algo real, desde que seja algo sincero. Por quê, irmãos?
Eu digo isso porque a Bíblia Sagrada diz lá em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7, ele diz assim, ó: não se enganem, ninguém zomba de Deus. Na Nova Tradução Linguagem de hoje: o que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Na Nova Bíblia Viva diz assim, ó: não se iludam, lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que ele semeou. Então Deus, Ele nos recebe, Deus, Ele libera perdão sobre as nossas vidas, quando nós agimos com sinceridade, quando nós colocamos diante de Deus o desejo ardente, como o salmista tinha, de que Ele viesse com seu perdão. Ele reconhecia que se Deus o encontrasse nessa situação e se relacionasse com esse pecador que estava diante do Senhor ali, não liberando antes desse relacionamento o perdão, ele seria destruído, dissipado. Por quê? Porque se Deus nos tratasse conforme as nossas muitas falhas, irmão, quem é que estaria aqui hoje? Quem é? Se Deus, Ele levasse em consideração, fizesse uma lista durante a semana, durante o dia, talvez você só vem no domingo ouvir uma palavra do Senhor, adorar o Senhor. Se Deus fizesse uma lista e chegasse no domingo e dissesse, ó, hoje nós vamos prestar conta, hoje a justiça vai se manifestar, hoje eu vou te dar aquilo que as tuas obras merecem, quem é que escaparia? Mas antes da justiça e do juízo de Deus, que um dia vai se manifestar, está a misericórdia, o perdão e a graça. E nesta noite Ele quer liberar sobre a nossa vida, nesta noite Ele quer liberar sobre a nossa estrutura. Quantos precisam da misericórdia? Levante a tua mão assim. O Espírito Santo está te trazendo à memória situações desta semana, deste mês, desse período, que precisam ser ajustadas diante da misericórdia de um Deus perdoador. Porque se persistir nessa área, diz o Senhor, não haverá escapamento para aquilo que vai ter de resultado, mas Deus vai te ajudar a superar, Deus vai te ajudar a sair desse enrosco, diz o Espírito Santo de Deus. Se a igreja acredita no poder restaurador do Senhor, vai adorando, vai cultuando a Deus. 30 segundos para você agradecer a Deus pela sua misericórdia, pelo seu perdão. 30 segundos para você trazer à memória essa lista gigantesca ou pequena que seja. Todos nós temos alguma dificuldade, igreja, mas Deus não leva em conta isso. Toda vez que você chega diante dele com sinceridade e verdade, Ele está pronto para te perdoar. E o sangue de Jesus está descendo nesta noite uma vez mais. A consciência pesada, o iabacantonai cantarabahai, bota para fora, fala diante de Deus. Se precisar de procurar o pastor, procura o pastor, mas arruma, porque o Senhor não tem prazer em você colher uma colheita amarga na tua vida, sobre a tua história. Uramanchu e que perde arabacanchu rabanagahas. Quando o salmista diz, das profundezas clamo ao Senhor. No Antigo Testamento, profundezas, lugares profundos, remete à ideia e descreve sempre a água no sentido do seu poder avassalador de afogar as pessoas. Quando o salmista está dizendo, ó, das profundezas eu clamo ao Senhor, a ideia aqui de profundeza sempre é águas que de forma avassaladora vêm para afogar as pessoas. E se você for pesquisar, e hoje dá, quais são os sintomas de uma pessoa que morre afogada na hora que está se afogando? Deve ser os mais terríveis. Essa era a situação de espírito, de alma, que o salmista estava dizendo, das profundezas. Diante desse cenário, eu estou pedindo o teu perdão, eu estou pedindo a tua misericórdia, eu estou pedindo a tua ajuda. Tais profundezas, elas servem como uma metáfora para expor, expressar
a experiência humana de problemas, de culpas ou de destruições, dos quais não existe a menor probabilidade de que se sobreviva, se não houver uma intervenção divina. Lembra do profeta Jonas, na barriga do grande peixe? É a mesma ideia aqui. Ele diz: da profundeza eu clamei ao Senhor. Se o Senhor não tivesse intervido na vida de Jonas, ele não teria saído dali com vida, ele não teria escapado. Se o Senhor não tivesse intervido com a sua mão poderosa e ordenado aquele grande peixe: vai, vomita Jonas, ele não sairia daquela situação. Existem pessoas que estão me ouvindo, que estão nessa situação, estão em uma profundeza, e se Deus não intervir, você não escapa disso. A destruição virá, mas Deus está me usando nesta palavra para te dizer: a minha mão não está encolhida para não poder salvar. O meu ouvido, não está tampado para não poder ouvir. Mas a minha mão, ei, não está encolhida. Mas você também tem uma voz para clamar. Você também tem articulações que eu te dei desse corpo físico para caminhar dentro do meu roteiro. Você tem olhos para ver, você tem ouvidos para ouvir. Então se mexa, tome uma posição, diz o Senhor, porque você pode sair disso, se você fazer igual o salmista: da profundeza clamei ao Senhor. E talvez esse clamor não pudesse ser um grito, como é o sentido literal da palavra. Talvez esse clamor fosse de um coração contrito e quebrantado, que estava se voltando ao Senhor, dizendo: Deus, eu preciso de restauração. Deus, eu preciso de uma intervenção. Deus, eu não posso sair, não há probabilidade de eu escapar disso, se o Senhor não agir poderosamente e milagrosamente. Quantos acreditam que o Senhor faz milagre? Quantos acreditam? Levante a tua mão assim e diga: Senhor Jesus, eu creio na tua intervenção na minha vida. Eu creio na tua intervenção nessa área que eu preciso. Oi, abacante, você não pode vencer sem Deus em algumas áreas, e são todos que têm uma área frágil da vida. Oi, abacante, talvez na tua área não seja a minha, talvez na área do irmão não seja a tua, mas uma área da tua vida você precisa da intervenção de Deus. Então nesta noite o Espírito Santo me autoriza a liberar uma palavra profética para a tua vida. Deus está agindo, mas a tua disposição é essencial para ver o agir de Deus. Se a igreja acredita e pode adorar, vai adorando. Vai adorando, vai servindo a Deus, vai glorificando o nome do Senhor Jesus. Essas profundezas são figuras de águas profundas que tantas vezes descrevem na nossa vida angústia, perigo que a alma está, perigo que nós corremos por diversas situações, que nós vamos nos afundando, diversas áreas que nós vamos entrando, e às vezes a culpa não se limita a nós mesmos, às vezes são situações que vêm sobre as nossas vidas, e nós precisamos aí lidar com elas, mas nós somos seres humanos. Mas eu tenho uma boa notícia: por mais limitado que você seja, você tem um coração, você tem uma alma que pode dizer: Senhor, eu estou nessa profundeza, mas eu preciso do teu amparo, eu anseio pelo teu socorro. E boa notícia para a tua vida: o Senhor é o nosso socorro, bem presente, bem presente, bem presente, bem presente na hora da angústia. Geralmente na hora da turbulência, na hora da angústia, as pessoas se afastam de nós. Geralmente no dia mau as pessoas se vão. Geralmente no dia mau as pessoas não querem saber. Geralmente quando é para chorar, para
sofrer junto, as pessoas não querem, mas é nessa hora que o Senhor está dizendo: eu sou o teu socorro, bem presente na hora da angústia, eu sou o teu amparo, bem presente na hora da turbulência. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você e com você. Não sou acostumado a chamar aqui na frente, mas vem aqui na frente, vamos orar juntos. Eu preciso de uma intervenção divina. Nesta noite eu sou um canal de Deus aqui através da palavra.